vamos lá, continuando aí. Eh, então, o objetivo principal da expressão é justamente retornar o valor, né. No entanto, algumas, podem ter efeitos colaterais. Então, o que que a gente quer dizer com efeitos colaterais? Por exemplo, essa função aqui, né, mais C retorna o valor de C mais um, né. Então ela também mas também incrementa C. Então olha só, nesse caso aqui, nessa função específica minha, o que que a gente faz? A gente tem o x recebendo 3,2 vezes, vamos supor que C estava com valor de 4. Então, nesse caso aqui, ele incrementa o 4, o C. Então, mais 5, ok? Então, ele faz com que o x receba o valor de 37. Só que como consequência, isso aqui de 4 passou a ser 5. Então, a gente usa uma expressão que, de repente, ela pode acabar resultando na modificação de outras coisas, como efeito colateral, certo? É, outro exemplo de efeito colateral é o indeterminismo, né? Por exemplo, ó, x igual a 2, y igual a 4. Z recebe, olha só que loucura, y igual a 2, ou seja, y recebendo esse valor, só que na verdade não está recebendo 2, né? Ele está recebendo 2 vezes x mais 1. Então, essa expressão aqui vai ser o novo valor de y, ok? E depois eu estou somando y de novo. Então, o próprio compilador já avisa, fala assim, cara, olha só, o que que você está tentando fazer? Você está tentando, por exemplo, 2 vezes x vai dar 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Você está tentando fazer y recebe 5 mais 2. Você está tentando fazer y recebe 5 mais 5, né? Ou seja, você já quer mudar o valor de y e soma ele aqui de novo como um valor novo, assim, o que que exatamente você está tentando é, 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 imprimir, né? Um, é um problema bastante complicado, né? Então, assim, por isso que algumas linguagens de programação optam por fazer certas restrições na montagem de expressão de forma a tentar evitar algum efeito colateral. Você perde potência, no sentido de que você consegue fazer menos coisas, mas em contrapartida você tem mais controle sobre o seu ambiente, né? É, Tem o problema também a questão também de referenciamento, então expressões usadas para acessar um conteúdo ou retornar referência para uma variável ou constante, né? Então, muitas das vezes você pode usar uma expressão para referenciar algum elemento ou um endereço de memória ou um valor de variável específico, né? Aqui, ó, a gente está fazendo, por exemplo, um referenciamento direto. A gente está dizendo que perímetro já recebe o valor da expressão, né? Aqui, por exemplo, a gente está fazendo uso de ponteiro, né? Então, ó, no referenciamento, né, os colchetes é referência de um elemento do vetor, o asterisco, né, uma constante ou variável apontada por um ponteiro, o ponto, uma referência no elemento da estrutura, a seta aponta para um ponteiro também, e o e-comercial referencia qualquer tipo de variável ou constante, né? Na verdade, aponta para o endereço de memória, né? A referência significa endereço de memória. As operações que são do tipo categóricas, é, elas realizam uma operação sobre um tipo de dado, né? Então, por exemplo, você tem aqui
essa operação aqui, por exemplo, ó, eu defini um ponteiro do tipo float e aloquei um determinado tamanho para ele, né? Ou, por exemplo, aqui um vetor de inteiros, um vetor C de inteiros, onde eu atribuí números inteiros nesse vetor. Então, eu estou fazendo operação categórica, né? Eu estou definindo que tipo é essa coisa. Eu estou dizendo que isso aqui vai receber esse conjunto de tipos aqui que está sendo previamente definido. Não que não possa haver o que a gente chama de conversão de tipos, né? Muitas das vezes isso pode acontecer. Ou seja, você transformar um tipo no outro. Por mais que aquilo tenha tido uma definição categórica prévia, você não significa que você não possa fazer algum tipo de conversão. Nesse caso aqui, eu tenho dois números inteiros. Estou realizando uma operação entre eles que, em teoria, me geraria um outro número inteiro. Mas eu estou fazendo o quê? Eu estou transformando eles num float. Transformo num float para armazenar na variável float. Né? Mesma coisa em linguagem orientada a objeto, por exemplo. Né? Profissão P, new engenheiro. Ok? Então, ó, é aquilo que a gente falou lá do polimorfismo, que a gente estudou. Né? Esse aqui é um tipo mais abstrato, né? Profissão está aqui em cima, né? E engenheiro está aqui embaixo. Ok? Se P, instance of, ou seja, se P é uma instância de médico, eu imprimo isso. Nesse caso, P é instância de quê? Engenheiro. Então, eu vou imprimir essa segunda opção. Então, ele não imprime isso aqui, vai imprimir o de baixo. Então, assim, quanto à precedência de valor de operadores, né? Uma escolha inadequada pode afetar a redigibilidade, né? Ou seja, então, a forma que a gente escolhe montar a nossa operação pode melhorar ou dificultar a vida de quem está escrevendo, né? Facilita ou não. Ó, parênteses asseguram a ordem, mas reduzem a legibilidade e impedem otimizações. Então, ó, por exemplo, nesse caso aqui, esses parênteses garantem precedência. Nesse caso aqui, não tem a precedência, não tem os parênteses, né? A ordem vai ser a precedência. Então, primeiro eu vou fazer aqui, depois eu vou fazer aqui, depois eu vou fazer o end, né? Compiladores podem otimizar, mas nunca causar problemas, né? A questão de associatividade de operadores, né? Então, assim, tem linguagens que programam, que são trabalhadas de diferentes formas compostas de operação, né? Os comandos, né? O objetivo é atualizar variáveis ou controle de fluxo. Características de linguagens imperativas podem ser primitivos ou compostos. Bastam atribuição, seleção e desvio, porém a linguagem é pouco é, expressiva, né? Tipos de comando. Então você tem comandos de atribuição, comandos sequenciais, colaterais, condicionais, interativos de procedimento de desvio incondicional. A gente vai falar um pouco dos comandos agora, né? Então, por exemplo, a atribuição, a gente já falou lá no início da aula, né? Atribuição simples, né? Você tem um elemento, um resultado de uma conta e atribui. Atribuição múltipla, quando você consegue encadear múltiplas atribuições, ou atribuição condicional, né? If A menor que B, then A, else B recebe 2, né? Ou seja, se porventura essa condição aqui for satisfeita, o 2, ó, se isso aqui for true, se isso aqui for verdadeiro, o A recebe 2. E se for falso, o B recebe 2. Ou seja, dependendo do resultado da minha condicional, eu defino qual variável vai receber o valor.
né? Isso é o que a gente chama de atribuição condicional, ou seja, a atribuição está condicionada a um pré-requisito. Atribuição múltipla, o zero vem para cá e o zero vem para cá. Vem para os dois. E a atribuição simples é o que a gente está acostumado a usar, né? A atribuição pode ser composta, tá vendo? Isso aqui é uma atribuição composta, ó. Por quê? Isso aqui, na verdade, significa A recebe A mais 3. Eu estou pegando esse A aqui, estou subentendendo ele aqui na operação, né? Mesmo dá a mesma coisa se acontece com os demais. As atribuições unárias, a gente já falou sobre elas, né? Atribuição por expressão, também já conversamos sobre isso, né? Elas podem ser sequenciais, né? Consideram um conjunto de comandos como um nó, né? Então, ela vai encadeando, né? Ou sequenciando uma coisa depois da outra, né? Normalmente precisa usar delimitador de bloco, begin, end, abre chave, fecha chave, para poder fazer o entendimento de onde o encadeamento termina, né? Colaterais, né? Quando você uma coisa afeta a outra, né? Um valor definido numa variável pode afetar o valor definido de outra. Nesse caso aqui, dependendo do valor que eu botar em altura, ela vai ser é, ela é colateral para volume, né? Ou seja, dependendo do valor, isso aqui pode se tornar um efeito colateral. Os comandos condicionais, esse aqui é um exemplo de if, né? Isso aqui está super comum para gente, aqui é do switch case. É, são, são recursos que a linguagem de programação te fornece para poder fazer caminhos alternativos dentro da própria programação, né? Você pode ter caminhos múltiplos com ifs aninhados, ou seja, você pode colocar um if embaixo de outro, né? Ó, if renda, else if, encadeei outro, else, enfim, isso aqui é o encadeamento, ou seja, eu só caio nesse if se isso aqui for falso, né? Se isso aqui for falso, eu venho para o else, e aí meu else garante um outro if. A gente tem os iterativos, né? Os comandos iterativos, que eles vão iterando, né? Ou seja, comandos de repetição, eles vão iterando, né? Eles vão de forma viva, eles vão se reajustando e se reexecutando até uma determinada condição ser satisfeita, né? E outra coisa também, para comandos iterativos, aí a gente tem a outra questão, se a legibilidade, se não for uma coisa fácil de usar, a redigibilidade, enfim, se não for uma coisa fácil é, de se utilizar, né, de tomar posse, é, é uma coisa muito difícil de se estender, né, de se propagar esse negócio. Variação do escopo da variável de controle. Isso aqui, por que a gente fala restringe ao corpo? Porque você tem um bloco aqui, ó. Você tem, por exemplo, um for. E aí você tem um bloco de início e fim. Normalmente, uma variável que você define aqui, ela está vista pelo bloco, né? Fora do bloco, ninguém altera essa variável. É até uma forma do for ter controle, né? Mas tem linguagens que permitem você fazer essa alteração. Aí te traz mais responsabilidade para você gerir uma estrutura de repetição com uma linguagem que não te dá suporte ou garantias, né, de que a estrutura de repetição não vai se manter, né? Ou melhor, que a estrutura de repetição vai se manter.
É, tem algumas linguagens que têm um tipo de para trabalhar com interação, né? Tem até linguagens orientadas a objetos que implementam um padrão chamado iterator. Também é bastante comum a forma de você tentar interar dentro de estruturas, né? Estruturas compostas. Para as chamadas de procedimento, né? O objetivo é atualizar as variáveis, aplica seus procedimentos. A mesma discussão que a gente fez com funções, né? Então, procedimento e função são coisas muito parecidas. A diferença é que a função retorna valor e procedimento não retorna nada, né? Por isso que em C ele meio que generaliza, chama tudo de função, né? Mesmo as funções que retornam void. Em teoria, as funções que retornam void são procedimentos. Mas isso aí depende muito assim de cada linguagem. Acho que não vale. Os desvios incondicionais, é, isso acabou assim. Teve linguagens que começaram a pensar sobre esse aspecto, né? Sobre esse recurso. E aí eles começaram a identificar certos problemas, assim, dificuldade de gestão, né, dificuldade de tratar essas escapadas, de para onde está indo, de garantir que de repente não está de repente ferindo alguma coisa sensível do seu sistema. Então, assim, é, 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 é um recurso que meio que entrou num, numa geladeira, né? Acho que o pessoal não está muito à vontade em ficar usando recursos para desvios na linguagem, não. Então, por exemplo, esse GoTo, por exemplo, é uma linguagem que é uma linguagem, perdão, é uma é um comando que a tendência é desaparecer, infelizmente, assim. Por quê? O mundo está evoluindo. Então, assim, a coisa tá andando para frente. Não tem como a gente querer fazer avanços na linguagem de programação sem necessariamente ter que abrir mão de certas coisas que já estão obsoletas, né? O GoTo, aí o GoTo é o famoso, né? Que acontece? A ideia do GoTo a partir do ponto que você está, você consegue fazer saltos dentro do seu sistema computacional. Então, por exemplo, se você tem uma máquina que é desktop, você vai fazer saltos dentro da sua máquina desktop. Se você plugar isso na rede, aí as pessoas da rede já vão começar a, 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 a ser influenciado, ser acessível de alguma forma, né? Então, assim, qual foi o bicho de sete cabeças para o GoTo? A questão de falha de segurança. Muitas das vezes a pessoa colocava um código malicioso onde dava um GoTo para um endereço de memória específico, onde você poderia, sei lá, se conceder acesso irrestrito ao ambiente, por exemplo. Então, assim, virou uma coisa, é, enfim, meio, meio complicado de se gerir, né? Então, por isso que muitas linguagens de programação optaram por não usar o GoTo, justamente por essa questão, né? Um certo receio, né? De como que a gente vai garantir essas coisas. Até porque se você faz um salto para qualquer lugar, como é que você garante que você tem a volta daquele lugar que você foi, né? Ou seja, não pode ser assim, não pode ser tão trivial do jeito que muitas das vezes é apresentado. Os escapes são menos problemáticos, né? O próprio switch case lá do C, enfim, tem o break, né? Que é onde você interrompe a sua participação, digamos assim, né? Ou seja, olha, eu consegui, enfim, eu cheguei até aqui, agora vou fazer um escape aqui, vou sair dessa demanda, porque eu já tive muita contribuição, sei lá, enfim. Então, por exemplo, você pode fazer um escape dentro da estrutura de repetição. Ó.
Eu estou fazendo um for, de repente eu dei um break. Quando eu fizer um break, quando essa condição aqui for satisfeita, eu dou um break e saio do programa. Ou seja, eu nem continuo computando isso aqui. Isso para mim não é nem mais relevante, assim. É um produto que eu não vou definitivamente, né? O problema é que muitas das vezes você pode ter tipo um tipo de interferência, né? Então você pode acabar tendo interferências de um programa seu fazendo de repente um go-to, uma escapada para um outro recurso seu. Então, em termos gerais, né, uma linguagem de programação ela fica empobrecida quando não oferece tipos de expressões ou comandos discutidos nessa sala de aula. Né? Então, assim, quando a gente fala empobrecida, no sentido de que tem menos recursos, não que seja ruim, é aquilo que eu falei com vocês, né? Às vezes, você restringir um ou outro tipo de operação pode ser estratégico, né, a fim de você evitar certos problemas que você pode ter com a sua linguagem ou com pessoas que usam a sua linguagem. Então, assim, o empobrecimento, né, o problema da palavra ser um pouco pesada, pode te arremeter a uma ideia de que isso pode ser extremamente ruim. Mas as coisas têm que ser decisões estratégicas, assim, pensando no aonde você quer chegar, que tipo de linguagem você está desenvolvendo, que público você espera que você tenha para essa linguagem, e uma vez que você tem a resposta para essas coisas, você consegue definir ou julgar aquilo que é essencial e aquilo que não é. Então tem muita coisa que a gente fala aqui que realmente tem que repensar assim, a questão do uso em si, né? Então não quer dizer que tem que ter tudo sempre, né? Expressões e comandos adicionais podem não acrescentar nada, né? Ou seja, você ficar acrescentando coisas indistintamente ou indiscretamente, isso aí não tem muito para onde ir, não te leva a muito lugar, né? E existem interseções entre expressões e comandos, né? Então, linguagens orientadas à expressão, como o Go, ML, C, orientada à expressão, se o controle de fluxo de controle retornando void. E agora, pessoal, para encerrar, eu gostaria assim que vocês trabalhassem isso em casa, né? Em casa. Pô, agora mandei malzão, né? É, dever de casa, né? O que vocês mais estão fazendo é ficando em casa. Então, imagino eu, né? Quem não está com função essencial está ficando em casa. Enfim, mas acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Eu queria que vocês exercitassem um pouco isso. Para a gente poder finalizar com consistência o conteúdo, tá? Então, crie uma função e receba uma expressão infixada e gere uma expressão pós-fixada. Então, olha só, eu vou mandar aqui, por exemplo, se eu mandar A mais B, o que ele vai fazer? Ele vai me retornar o quê? Né? Pós-fixada, AB mais. Ok? E aí uma infixada para gerar pré-fixada, né? E o famoso shift right, né? Right, direita, para cá. Cria uma função que receba dois números e faça a operação shift right. Então vocês podiam exercitar isso daqui, tentar fazer isso aqui por conta de vocês, e de repente, se for o caso, a gente tira a dúvida depois. Programar isso em C, numa linguagem que vocês se sentirem mais confortável. Isso fica como exercício aí para vocês, ok? Ademais, sobre o nosso conteúdo, né? A gente finaliza então essa aula de hoje com essa parte de expressões, né? E por aí vai. E a gente vai seguir para a aula que vem falando de subrotina nesse mesmo esquema, né? Nessa mesma transmissão.
ok? Eu deixa eu só